mais um segredo da escola dos Hebreus. Qual é o segredo de hoje? Nós vamos aprender como lidar diante das crises. Gênesis, por gentileza, pega a sua Bíblia, capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Aqui vai mostrar uma das piores crises que possa existir, que é a crise da fome. Uma coisa é você não ter em casa algo que você deseja comer. Outra coisa é você estar passando fome. Isso é uma crise sem precedentes, uma crise muito difícil. E nós vamos ver um homem chamado Isaac, que ele passa por essa crise, que ele enfrenta essa crise. E o que ele faz diante dela? Quais as atitudes? O que ele faz diante dela? Porque a sua crise, a minha crise, pode ser de não estar passando fome. Mas crises surgem sempre. Sempre nós temos que resolver alguma situação. Sim ou não, igreja? Sempre tem uma crise que aparece. E aí você tem que ter sabedoria para resolvê-la, para continuar a vida. Porque se você não sabe lidar com crise, pode ter certeza que você não vai conseguir ser uma pessoa feliz. Mas quando você sabe lidar com crise, você vai saber superá-la em Deus. Vamos ler versículo 1 de Gênesis capítulo 26. Diz assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti, aos que descenderem de ti, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei toda essa terra, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Repete isso, igreja. Queridos, crise é o clímax de um problema. Crise é o ponto máximo de um problema que surge. O que fazer quando a crise chega? Vamos aprender com os hebreus. O que eles fazem quando a crise chega? O Brasil está em crise. O que fazer quando a crise vem? Vamos entender primeiro 5 princípios. Número 1: não permita que o imobilismo te domine. Repete isso, vamos lá. O que é o imobilismo? É a pessoa não ter reação diante da crise. Chegou a crise, fica parado, estagnado. Eu não posso ficar imobilizado. A Bíblia diz: e foi Isaque a Gerar. Fala comigo: movimento. Eu não posso ficar paralisado diante da crise. Eu tenho que me movimentar diante dela. Porque se eu ficar parado, a crise só vai piorar. Eu tenho que ter uma reação. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar algumas atitudes. Seja em qual âmbito for. É uma crise financeira? É uma crise no casamento? É uma crise na família? É uma crise profissional? É uma crise espiritual? É uma crise interior? É uma crise, seja em qual área for? É uma enfermidade? Baixa um pouco. É uma enfermidade? O que é? Eu tenho que tomar uma decisão. Não deixa a crise te paralisar. Você já viu quando uma cobra está para atacar um passarinho? E nós já vimos que a cobra ela hipnotiza o passarinho. Quem já viu essa cena em algum filme?
É incrível, o passarinho está aqui. A cobra olha para ele. Ele sabe que vai ser engolido. Mas ele tem tanto medo que ele fica imobilizado. E a cobra vai chegando, ele não tem força para ir para a direita, ele não tem força para ir para a esquerda, de maneira que a cobra vem e dá o bote, e ele perde a vida, porque ficou parado. A cobra representa os problemas que surgem. A cobra representa as crises que vêm. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai ficar parado para ser engolido pela crise. Você vai sair, você vai lutar, você vai avançar. Quem recebe o que ela pensa, o que ele quer que você insiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Não, querido, Deus está dizendo: não fique imobilizado, não fique parado. O Senhor é contigo. Essa crise não vai te engolir, essa cobra não vai te pegar, você vai dar a volta por cima. Quem recebe, bate palma e dá glória. Talhar, mas vamos aprender com Isaac. Ali estava a crise, mas Isaac, ele não se entregou, ele foi buscar uma saída. Você está aqui nesta tarde, buscando uma saída em Deus, recebendo uma ministração, e pode ter certeza, Deus vai dar uma direção para você. Piairote significa beco sem saída. Moisés estava vivendo um piairote. Na frente o mar vermelho, à esquerda as montanhas de Midigol, à direita Baal-Zefon, a terra dos canibais, e atrás o exército de Faraó armado até os dentes. Não tinha para onde correr, era um beco sem saída, era um piairote. Quantas vezes enfrentamos os nossos piairotes? Quantas vezes entramos em situações que fala: agora eu estou frito, agora eu estou lascado, agora vamos ver o que vai dar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho uma palavra para te dar. Deus vai te dar uma saída se você buscar, porque toda pessoa, ela tem 5 portas na vida dela. O diabo fecha 4, mas uma ele não fecha. O diabo pode fechar a porta da direita, a porta da esquerda, a porta da frente, a porta de trás, mas a porta que te leva a falar com Deus, ele jamais vai fechá-la. No meio do teu piairote, Deus vai dar uma saída. Você já viu em algum lugar da Bíblia Deus não dá saída? Você já viu algum mar porventura se abrir e alguém passar por ele? Não, pastor, mas Deus fez isso. Sabe o que eu aprendo? Se você buscar uma saída, Deus vai fazer conosco e com você o que ele fez com Moisés. Ele abriu um caminho onde ninguém tinha passado por ele, um caminho novo no meio do mar. Eu profetizo, levanta a mão para receber. No meio das suas crises, se você estiver com Deus, Deus vai abrir um caminho onde ninguém nunca passou por ele. Quem recebe, aplauda ele, e você vai passar e vai dar o hino da vitória. Terceira coisa, ainda sobre o que fazer na hora da crise. Primeiro, não fique imobilizado. Segundo, busque uma saída. Terceiro, medo a gente sente, mas não se apavore. Eu posso ter medo, mas eu não posso me apavorar. Sábado eu peguei o voo em Patinga 10 horas da manhã, só que atrasou, saiu 10h20. Ia sair 10. Eu tinha uma conexão 11h30 para o Rio. Cheguei 11h25 no aeroporto de Confins. Resultado, me levaram correndo um avião, fechou a porta, não teve mais jeito. Aí a moça do balcão falou: tem um voo que sai às 18 horas e chega às 19 no Rio. Eu falei: moça, não tem jeito. Meu compromisso é às 18h30. Eu tenho que estar numa igreja às 18h30. Como eu faço? Falou: infelizmente não tem como, a gente pode dar o hotel para você. Eu falei: não estou preocupado com o hotel, eu tenho que resolver. Aí ela: mas não tem jeito. Eu falei: vamos dar um jeito. Não está aqui. Ela foi abrir a tela, só tem esse voo aqui, ó, da Azul, companhia que o senhor está, tem outro da Latam que é mais tarde, tem um da Gol que é mais tarde. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu falei: puxa vida, perdi o meu compromisso. Que tristeza. Mas eu falei: não vou apavorar. Eu virei para ela e falei assim:
Não tem um voo saindo. Incontrolável se torna pavor, inibe a sua reação. Eu quero profetizar: se aparecer a crise, você pode até ter medo dela, mas não vai ficar apavorado. Quem recebe da glória, e no meio da crise, Deus vai te dar direção, você vai ter reação e vai dar a volta por cima. Bate na mão de 3 pessoas e diga assim: ó, pode ter medo, mas não pode ter pavor. Fala para ele. Pode ter medo, mas não pode ter pavor, não pode apavorar. Quarta coisa que eu aprendo. Quarta coisa. Ainda sobre crises, o que fazer quando ela chega. Crise é um tempo que eu tenho que acreditar que eu vou sair dela. Porque se você não acreditar que você vai vencê-la, ela acredita que te vence. Se você não acreditar que você vai vencer a crise, ela tem certeza que ela te vence. Eu preciso entender esse princípio. Qual, pastor? Eu preciso crer que eu vou vencê-la. Diga para o seu irmão aí: creia que você vai vencê-la. Por quê, pastor? Se você não crê que você vai vencê-la, ela tem certeza que ela te vence. Creia. Por mais absurdo que seja, por mais comprometedor que seja, por mais complicado que seja a crise, tenha convicção que você ia vencer, querido. Eu profetizo, levanta a mão para você receber esse 6º ponto dessa palavra. Crise é um processo, não é um fim. Se você está na crise, o processo para, mas a vitória chega. Você não morre nesse deserto, você não morre nessa crise, você chega do outro lado para cantar o hino da vitória. Glorifique e exalta ao Senhor. Primeira coisa que eu tenho que entender sobre o que fazer quando a crise chega. Preciso considerar que eu não vou ficar mobilizado. Não posso me entregar a ela. Não posso me apavorar. Tenho que saber que eu vou sair dela. Tenho que entender que vai gerar oportunidade. E tenho que entender que é um processo e não um fim. Agora, segundo, o que aprendemos com a crise? É aqui que é o melhor de tudo. O que a crise nos ensina? O que é que nós aprendemos com a crise? Primeira coisa, a crise é um sinal que algo tem que ser mudado na nossa vida. Olha aqui para mim. Ouça. Quando surge uma dor no corpo, é um sinal. Quando surge uma dor de cabeça que não passa, é um sinal. Tem que fazer um check-up, tem um negócio errado aí. Então a crise é um sinal que alguma coisa tem que ser mudada na nossa vida. Olha o que diz o texto: havia fome e Isaac foi a Abimeleque. Qual era o sinal? Não tinha o que comer. Alguma coisa tinha que ser mudada. Isaac foi atrás. A crise sinaliza. Nós aprendemos muito na crise. Diga para o seu irmão: essa crise veio para você aprender. Fala para ele. A crise vem para a gente aprender. Isaac, ele se tornou um homem próspero por causa de quê? Da crise. Ele aprendeu a conquistar. Isaac se tornou expert em abrir poço. Ele não sabia cavar nada, mas ele teve que aprender. No meio da crise, você é impulsionado a aprender coisas que você nem imaginava que poderia fazer. No meio da crise, Isaac foi impulsionado a abrir poço. Água naquela época era como petróleo. Paulo nos dá uma lição. Olha aqui para mim, por favor. Desliga o telefone, não põe nada, por favor. Paulo nos dá uma lição, Filipenses capítulo 4, verso 12. Olha o que Paulo nos fala sobre crise. Vamos todos ler juntos, 1, 2 e... Peraí, tem gente que não está lendo. Todo mundo, 1, 2 e...
ter fartura. O que Paulo está dizendo? Eu sou especialista em crise. Se tiver muita coisa para comer, eu como. Mas se não tiver o que comer, eu também estou preparado para passar fome. Eu sou experimentado. Eu estou preparado para o que deve é. Eu estou preparado para qualquer coisa. Paulo está dizendo isso. Eu já passei fome, eu já fiquei preso. Eu estou preparado para ficar livre, para ser preso de novo. Paulo ele está nos ensinando que a crise é um espetáculo de aprendizado. Paulo nos ensina, ele diz assim, ó, você está, fala comigo, preparo emocional. Você está é preparo emocional. Eu sei estar passando luta ou não. Eu estou preparado emocionalmente. Eu sei estar com dinheiro sobrando ou não. Eu estou preparado emocionalmente. Agora tem gente, irmão, quando ele está sem dinheiro, ele vende a alma para o capeta. Não sabe lidar com crise, com falta de dinheiro. Não vai na igreja. Não busca a Deus. Por quê? Estou enfrentando uma crise. Não dá. A crise nos faz cumprir a vontade de Deus na íntegra. A crise nos faz não fazer a nossa razão prevalecer, mas na hora da crise, a razão que prevalece é a do Senhor. Porque a nossa não está dando nada dar certo, então vamos prevalecer de Deus. Essa é a verdade. Salmos 27. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 27, versículo 1 a 14. Salmo 27, vamos ler só o início, os 3 primeiros. Olha o que aqui, irmãos, eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas Davi estava enfrentando uma crise pesada. Olha o que ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? O que Davi estava dizendo? Estou na luta, mas estou dependendo do Senhor. Estou na prova, mas estou na dependência do Senhor. E ele diz no verso 2: quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Eu quero profetizar, levanta a mão para você receber, querido. No meio da sua crise você vai depender de Deus. No meio da sua crise você vai crer em Deus. No meio da sua crise você vai estar andando com Deus. No meio da sua crise você vai crer no escape de Deus. O que mais eu aprendo? Daquela situação terrível. Compadeça-te de mim, ó Deus, compadeça-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passe as calamidades. Olha que coisa, verso 2: clamarei o Deus Altíssimo, Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará seu auxílio e me salvará, quando me ultrajar aquele que calçasse aos meus pés. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Estou deitado no meio dos leões, tenho que deitar-me no meio daqueles que respiram chamas, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, cuja língua é espada afiada. Aí Davi vai e declara: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, a tua glória seja sobre toda a terra. Aí ele declara no versículo de número 6: armaram um laço para os meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Sabe por quê? Porque Davi adorou a Deus na hora da crise, Davi exaltou a Deus na hora da crise, Davi clamou a Deus na hora da crise. Na hora da crise, o que fazer, pastor? Aprenda a adorar a Deus. Quem entendeu, aplauda Ele. A igreja de pé, por favor. Eu quero orar por você.